Dá para gravar aqui. Catástrofes climáticas, estranhas doenças, fome e a mortal epidemia da peste negra, como era chamada peste bubônica, pelas horríveis manchas escuras, febre e morte em 3 dias. Metade da população da Europa morreu e a outra metade ficou aterrorizada. Parecia que a degeneração chegava ao ponto máximo e estava próximo o juízo final, quando Deus acabaria com este mundo, trazendo a renovação. A Igreja, caminho da salvação para os cristãos, usava o medo para vender indulgências, alimentando a corrupção financeira e o moral do clero. Parecia urgente uma mudança que permitisse a reestruturação dos valores e surgiram os movimentos do humanismo renascentista, representado entre outros por Erasmo de Roterdã e a Reforma Protestante por Martinho Lutero e Calvino, né? Embora os dois grupos desejassem transformar a Igreja, havia uma discordância inconciliável sobre o livre-arbítrio, provocando uma ruptura entre eles. O debate teológico sobre a liberdade estava de volta, agora mais acirrado. Para Lutero, o conceito da anulação da liberdade humana é fundamental para o poder e a decisão de Deus quanto à graça concedida para salvar o homem, pois a onipotência e a presciência de Deus abolem completamente o dogma do livre-arbítrio. Segundo Lutero. Ou seja, se houver liberdade, não há graça e vice-versa. O homem não tem como se salvar por suas obras, em virtude de sua queda e do pecado original, que o colocaram num estado de corrupção. Segundo ele, o homem não tem liberdade, somente pode ser cativo e servo, ou da vontade de Deus, ou da vontade do diabo. Numa pregação em 1524, ele disse aos presentes: Tu és cavalo, o diabo te cavalga. Deus teria decidido consigo mesmo o que aconteceria com cada ser humano. Alguns ele criou para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Essa teoria acabava com a possibilidade de a Igreja vender a salvação por indulgências para os pecadores e para as almas que esperavam no purgatório sua sentença, pois essa decisão fora tomada por Deus no ato da criação de cada indivíduo. Nada poderia mudar essa escolha divina. Interessante, né? Eu ia falar a mesma coisa, bem interessante essa base da doutrina, né? Sim. De Lutero, né? A doutrina da... Pode falar, Paulo. Não, é que ele quis lutar contra a Igreja, só que ao mesmo tempo ele criou um dogma talvez pior ainda, né? Pois é, exatamente. A base dele... Eu não sabia que eles tinham acabado com a esperança dos que estavam no purgatório. Que acabaram, né? Eu também não. Não sabia. Mas aí foi o protestantismo, né, Miriam? Foi o protestantismo. A Igreja continuou. A Igreja Católica, sim. Isso aqui casa até com o nosso assunto lá do... Aqui está falando de Lutero e Calvino, não está? Nesse trecho. A teoria da graça, né? É o evangélico de hoje. Lutero. Não é que hoje tem várias correntes, né? Tem protestante. Eu chamei de evangélico, para generalizar, porque tem vários, né? Sim. Tem várias correntes com nomes diferentes e muda também, viu? A base teórica deles. Muda? Muda pouquinho. Muda, porque, por exemplo, a teoria da graça, eu não sei se é de todos os evangélicos. A graça é concedida por Deus, né? Ele que escolhe. Uns vão ter a graça, outros não. Eu não sei, acho que por ter nascido no meio espírita, mesmo sem ter conhecido o espiritismo como ele realmente é por tanto tempo, não dá nem para pensar numa coisa dessas, né? Porque é uma teoria tão louca, ela leva diretamente ao materialismo, né? Ao materialismo e à queda de Deus, né? Porque Deus como bem, perfeição, misericórdia não existe, não é?
Agora, a gente pensar que podia ser uma teoria de um tempo antiga, tudo bem, mas perdura, né? Perdura essa teologia nas igrejas, se prega a mesma coisa até hoje. Sim. Como é que pode, né? Como é que pode hoje ainda acreditar? Sim. Sim. É. Sim. Começou a chover aqui, ainda bem que eu tirei a roupa do varal. E se por acaso eu apagar... Se por acaso apagar, foi a tempestade. Bom, então, Erasmo, por sua vez, não aceitava por ser irracional que Deus pudesse punir alguém que não é livre para fazer suas escolhas. Mas, quando o humanista estudou toda a Escritura para compreender a questão da liberdade, chegou à conclusão de que ela não seria como Pelágio a defendia, totalmente livre e autônoma, mas quando a graça de Deus nos fosse concedida, teríamos a liberdade de aceitá-la ou não. Um olho sadio já não vê nas trevas e um olho cego não vê na claridade. Assim, a vontade nada pode se a graça se retirar. Como também alguém que tiver os olhos sadios tem a possibilidade de fechá-los à luz intensa de forma que nada mais vê. Baudouin. Somente a ação divina... Complica, né? Somente a ação divina permitiria a liberdade de escolha, segundo Erasmo, e pelo livre-arbítrio e as escolhas de seus atos, o escolhido podia aceitar ou rejeitar sua salvação. Ariane. Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde, Ariane. Boa tarde, Ariane. Boa tarde. Joia. Tudo bem. Tá bom. Você ia falar, Miriam? Eu perguntei se vocês entenderam, porque para mim ficou confuso. Olha, somente a ação divina permitiria a liberdade de escolha. Então, Deus é que permitiria se eles iriam escolher ou não. Segundo Erasmo. E pelo livre-arbítrio e as escolhas de seus atos, o escolhido podia aceitar ou rejeitar sua salvação. Eu não entendi. Pelo que eu entendi aí, o livre-arbítrio que ele diz é assim, Deus está te dando a graça, você tem o livre-arbítrio de aceitar ou não. Se você não aceitar, você vai para o inferno. Acho que é isso, exatamente, né? que divergia de Lutero, porque Lutero dizia que você não tem o livre-arbítrio. Erasmo chega e fala assim, olha, você tem a liberdade de escolher o sim ou não a graça. Um mais absurdo vai corrigir o outro e entra no mesmo absurdo. Isso mesmo. O duro pessimismo de Lutero e também de Calvino tinha como consequência a divisão e a violência na defesa de suas ideias. Entre os humanistas, além de Erasmo, outros notáveis se recusaram a apoiar a reforma, como Nicolau de Cusa, Marsilio Ficino, Tomás Moros, Pico della Mirandola, John Fisher, Baudet, Rabelais. Eles vão defender a dignidade do homem, a tolerância quanto à diversidade de opinião, considerando Deus tendo criado seus filhos para o amor da sabedoria e das boas ações, com uma inclinação natural para o bem. Eu fico admirado com o Paulo Henrique, viu? Onde é que ele vai buscar essas coisas? Outros reformistas, percebendo a evolução da agressividade e intolerância do movimento, vão mudar de posição. Franck, Servet, Castillon, Faust Socin se sentiram rapidamente insatisfeitos no interior das ortodoxias protestantes e evoluíram para posições cada vez mais dissidentes. Eles se tornaram os campeões do livre-arbítrio, do antidogmatismo e da tolerância. O luteranismo e o calvinismo foram, quanto ao fundo doutrinal, um anti-humanismo. Interessante. Talvez essa parte aqui até caiba como explicação, tem que pesquisar um pouco esses caras aqui para essa diferença, né, do materialismo daquela época para o materialismo de hoje. Talvez se encaixe um pouco, né? Eu acho que entra, o protestantismo aqui, entra como os dogmas, né? Eles têm
a mesma visão de dogma, de incontestável. verdade. Então, não é? Entra como dogma das igrejas. Porque né? o materialismo está mais para a ciência, né? Sim. Por uma nova ciência. Todas estas discussões sobre liberdade que descrevemos foram jogos argumentativos característicos da escola medieval, a tentativa teológica de conciliar a verdade revelada com a racionalidade, por uma disputa alimentada pela lógica com suas ironias e alusões. Mas os seus bastidores também o combate. Mas em seus bastidores havia também o combate da autoridade com chave e persuasão nos concílios e decisões dos poderosos da Igreja, determinadas por seus interesses. Para coibir as ideias aceitas como oficiais, empregava-se um sistema de condenações e punições, coerção violenta e sentenças de morte. Há uma mesma lógica que coordena a coerção divina para a salvação, a coerção empregada nos métodos de ensino e uma terceira coerção para controlar o corpo de conhecimento determinado pela Igreja. O primeiro a teorizar sobre o método experimental para investigar o conhecimento foi o florentino Galileu Galilei. Quando Galileu se viu diante das gigantescas possibilidades da pesquisa experimental, percebeu que seu objetivo deveria ser a luta pela autonomia da ciência, deixando-a livre da interferência da teologia escolástica. O seu sonho seria o dos cientistas que pretendiam investigar livremente, interpretando seus resultados sob a autoridade da razão e não da supervisão autoritária religiosa. O seu desejo de transmitir suas descobertas para outros pensadores para que o criticassem e pudessem ir mais longe. Sempre sem restrições limitantes de obras reveladas, mas abrindo seu horizonte para a imensidão das obras da natureza, Galileu simbolizou essa luta por sua crítica ao padre jesuíta Horácio Grassi, disfarçado em sua obra pelo pseudônimo de Sarsi em O Pensador. Por acaso acredita Sarsi que bons filósofos podem encontrá-los em todas as quadras? Que os bons filósofos podemos encontrá-los em todas as quadras dentro de cada recinto dos muros? Eu, Sr. Sarsi, acredito que os filósofos voam como águias e não como pássaros pretos. É bem verdade que as águias, por serem raras, oferecem pouca chance de serem vistas e muito menos de serem ouvidas. E os pássaros pretos, que voam em bando, param em todos os cantos, enchendo o céu de gritos e rumores, tirando o sossego do mundo. Galilei. Não importava que poucos em sua época pensassem como ele, pois o infinito é o bando dos estúpidos. Isto é, daqueles que não entendem nada, muitos são os que sabem alguma coisa. Poucos os que entendem. Um só Deus é o que a entende toda. Mesmo assim, Galileu não pretendia mudar o pensamento de ninguém por persuasão, mas conquistar a livre aceitação pelo mesmo caminho que percorreu, pelas evidências e convicção. Não vale juntar testemunhais quando os fatos dizem por si mesmos. Não posso evitar admirar-me novamente de que Sarsi insistia em provar com testemunhos aquilo que também posso verificar com experimentos. Os testemunhos são examinados em coisas duvidosas passadas e que não são mais atuais, e não em coisas que duram até hoje. É necessário que o juiz procure, através de testemunhos, saber se é verdade que ontem Pedro feriu João, e não se João está ferido, porque isto ele pode verificar e ver com os próprios olhos. Mas esse novo saber que aos poucos conquistou a humanidade não substitui a filosofia. Galileu não tentou levantar a partir de sua ciência uma nova metafísica. Numa carta a Mersenne, dia 11 de novembro de 1638, Descartes, seu contemporâneo, diz que Galileu buscou somente as razões de alguns efeitos particulares. No entanto, sua obra não teria uma base sólida por não ter considerado as causas primeiras da natureza. Conhecia-se bem a... Só um minutinho. Ele estava errado, né, o Descartes? Porque até hoje a gente fala de Galileu, né?
a base, né? Ele foi muito importante para a história, né? Muito importante para a ciência, muito. Sim, Né? mas eu acho que A ele gente está fala de falando... Galileu, a gente fala de Galileu na ciência, a gente não Sim. fala de Galileu. Sim, Eu acho que ele está A gente falando fala nesse pelo que ele sentido, né? Ele descobriu, deixou de lado estudo da ciência. a ciência E natural, aqui a crítica a não lei é divina. quanto à ciência, pelo menos eu entendi assim. É, Ele não tinha uma base sólida as causas primeiras da natureza, então aqui não é ciência, ou pelo menos é verdade. é mais filosofia que ciência. É que pesou um pouco ele falar assim, somente as razões de alguns efeitos particulares. Eu concordo com vocês, mas bastante coisa ele disse sobre esses efeitos, né? Dizer que a Terra era redonda, tudo isso, inventar o telescópio, isso é muita coisa, gente. sim. Assim, não querendo, né? Mas eu entendi o que vocês querem dizer, vocês têm razão. Sim. É que Descartes era filósofo, né? E aí ele vagava nas ideias, buscava, né? São linhas, né? São pontos diferentes, né? Isso, Sim. isso. Conhecia-se bem a divisão em 3 partes de todo o saber teórico da filosofia feita por Aristóteles no livro 4º da obra 6º da Metafísica. Física, Matemática e Filosofia primeira. A física era o estudo dos corpos naturais em movimento. A matemática estuda as realidades imutáveis, mas que não existem por conta própria. Por fim, a filosofia primeira, que posteriormente seria propriamente chamada de metafísica, estuda o que é imutável e separável da matéria. Galileu pretendia estudar por sua filosofia os corpos e os fenômenos da natureza. Ele percebeu que poderíamos colher informações por meio de instrumentos e experiências mesmo de corpos celestes, como o lugar, o movimento, a figura, a grandeza, a opacidade, a mutabilidade, a produção e a dissolução. Ou seja, tudo que possa ser mensurável e traduzido em quantidade. Colher dos fenômenos naturais no caos de qualidades sensíveis que sentimos, mas não conseguimos definir, somente naqueles aspectos dos quais podemos ter notícias intrínsecas, como são os conceitos matemáticos. Para determinar o que é gravidade, por exemplo, Galileu considerou a hipótese de que o movimento dos objetos com peso era... Peraí, me perdi aqui. Uniformemente acelerado. Depois elaborou sua famosa experiência utilizando uma canaleta polida e uma bola de bronze. O francês René Descartes acreditava que a razão tinha um alcance ilimitado. Superando a falsa ciência dogmática, abriu caminho para uma renovação intelectual da humanidade. Em sua formação no Colégio La Flèche, mantido por jesuítas, estudou por 9 anos em latim e grego o ensino escolástico. Conhecendo os trabalhos de Bacon e Galileu, pretendia criar uma nova ciência que pudesse levar a conhecimentos sólidos, pois os filósofos se esforçavam para encontrar os verdadeiros princípios, mas fracassaram. Descartes abandonou tudo o que amontoara em sua mente e, partindo de uma proposição verdadeira, penso, logo existo, reconstruiu todas as outras, como a existência de Deus e a formação do universo, do nosso mundo, dos homens, suas paixões e tudo mais num sistema completo. Certamente ele cometeu inúmeros erros em suas concepções, mas ao mesmo tempo em que pelo método da dúvida libertou a razão das determinações escolásticas, abriu espaço para que os pensadores das próximas gerações pudessem, contestando suas hipóteses, criar outras melhores, abrindo os caminhos das ciências futuras. Que interessante, né? Aqui já era, parecia um começo de reação, né? Faltava surgir Isaac Newton para sintetizar as obras de seus antecessores, como Copérnico, Kepler, Galileu e Descartes, complementando a revolução científica, unindo o método empírico ao racional e dedutivo. Quando Newton estudou o fenômeno das cores usando um prisma de vidro, teve início o primeiro debate por cartas entre ele e o físico Robert Hooke.
Dois trechos são bastante significativos para testemunhar sua diferença com os debates escolásticos. Na primeira carta de Hooke, ele contesta os resultados de Newton e pede que eles possam debater suas ideias, considerando que sua meta, creio, é a mesma que a minha, ou seja, a descoberta da verdade, e suponho que ambos apreciamos ouvir objeções se estas não vêm imbuídas de declarada hostilidade. Da mesma maneira, acredito que nossos espíritos estejam igualmente dispostos a se inclinarem diante das deduções mais claras que o raciocínio possa tirar da experimentação. Na resposta de Newton foi cunhada uma das mais famosas frases da história da ciência, representando o avanço progressivo do conhecimento pelo laço que une tradição e inovação na sucessão das gerações de cientistas. Mas o Senhor valoriza sobremaneira minhas capacidades. O trabalho de Descartes constitui um enorme passo adiante. Se pude enxergar a tão grande distância, foi subindo nos ombros de gigantes. Os gigantes, além de Descartes, eram Galileu e Kepler. Alguém quer continuar a leitura? Posso continuar aqui, Paulo? Descansar um pouquinho. Eu vou acompanhar pelo livro, tá? Tá bom. Deus pertence à filosofia natural. Os séculos XVI e XVII são bem avaliados pelo processo de construção da ciência moderna ou revolução científica. Menos conhecidos foram os esforços desses grandes pensadores para resgatar o espiritualismo do dogmatismo medieval por meio do pensamento racional, em temas como Deus, a alma e a moral. São exatamente esses valores que vão preparar o terreno para a revolução espírita. Você vê, né? Você vai buscar lá na frente os primeiros passos, né? Então, esses filósofos, eles começaram pela base, né? Acabar com o dogmatismo, quer dizer, e colocar o raciocínio em uso, né? Não as verdades prontas, né? Sim. Descartes foi conhecido como filósofo da dúvida. Ele que colocou duvide de tudo, né? Cortando assim com todos os dogmas da igreja, né? Quer dizer, a intenção era cortar, usar sempre a racionalidade, né? Sim. A obra Principia, ou Princípios Matemáticos de Filosofia Natural, exposição sintética e rigorosa, pode ser considerada o primeiro livro de física teórica em seu significado moderno. A proposta do autor, Isaac Newton, era derivar dos fenômenos do movimento as forças da natureza e, partindo dessas forças, demonstrar os outros fenômenos, unificando o mundo terrestre e o mundo dos astros. Além da mecânica clássica, Newton vai acrescentar em seu sistema do mundo a hipótese da presença de Deus como Criador, causa primária de todas as coisas, de forma onipotente no universo. E também a possibilidade de um meio muito sutil para explicar os fenômenos da atração, da eletricidade, da luz, e que seria meio de comunicação entre a vontade e o corpo. Para Newton, interessado em explicar a ação da vontade da alma sobre o movimento do corpo, é por meio desse meio sutil que toda sensação é excitada e os membros dos corpos animais, movendo-se ao comando da vontade, propagada pelas vibrações deste meio ao longo dos filamentos sólidos dos nervos, a partir dos órgãos sensoriais externos até o cérebro e do cérebro aos músculos. Newton, 2008. É só um adendo aqui. Tem uma maquininha que descobriram que era de Leonardo da Vinci, que ele fez tipo um bonequinho, ele se mexia através... era o mesmo sistema do músculo, dos músculos dos nervos. E ele fez com corda,
Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Na época, acho que era tipo um tamanho de um brinquedo, assim, um cavalinho, se eu não me engano. Eu não lembro que animal que era. E ele fez se movimentar igual, mas a partir dos órgãos sensoriais, a partir da inervação do corpo, sabe? Que ele fez todo o negócio funcionar, a maquininha funcionar. Interessante, né? Aqui, o que é interessante? A gente tem, assim, Deus como causa primeira, que seria a definição a partir do Espiritismo, né? E não é, né? Você pode ver que Newton já tinha, né? Newton vai acrescentar em seu sistema a hipótese da presença de Deus como Criador, causa primeira de todas as coisas. Quer dizer, não é original do Espiritismo, né? Essa definição. Leibniz também. Leibniz também. Bem antes, né? Também. Não, é junto com Newton, praticamente. É da mesma idade do Newton. Mesma época, contemporânea. Quanto a Deus, Newton explica que o belíssimo sistema do Sol, planetas e cometas, só pode ser surgido do conselho e domínio de um ser inteligente e poderoso. E completa afirmando: este ser governa todas as coisas, não como a alma no mundo, mas como Senhor sobre tudo. O Deus Supremo é um ser eterno, infinito, absolutamente perfeito. Toda esta diversidade das coisas naturais que achamos adaptadas para épocas e lugares diferentes não poderia ter surgido de outra coisa que não das ideias e vontade de um ser que existe por necessidade. Newton, 2008. E conclui dizendo que, desta maneira, muito do que concerne a Deus, no que diz respeito a falar sobre ele a partir das aparências das coisas, pertence certamente à filosofia natural. Ou seja, para conceber um sistema completo, há um movimento inercial, natural de todas as coisas, uma presença divina como causa primeira e a ação da vontade sobre o corpo. Não se pode afirmar, como fizeram muitos comentaristas no último século, que as referências a Deus e à vontade independente do corpo sejam concessões religiosas, pois a longa abordagem de Newton em Principia a ele é feita para deduzir características filosóficas do Criador, independente de dogmas religiosos. Legal isso, né? Ele afasta em sua explicação toda imagem antropomórfica de um Deus com reações humanas ou qualquer ação divina que não seja por leis e ações gerais. Para Newton, a verdade... Oi. Quando ele faz isso, quando ele afasta essas explicações, ele coloca um Deus assim como o Espiritismo coloca, né, gente? Então, sim. Realmente estava preparando a base para o Espiritismo, né? Isso. Para Newton, a verdadeira religião deveria conter verdades compreensíveis com clareza pela razão, assimiláveis e úteis para a ciência, de tal forma a proporcionar uma condição de tolerância, privilegiando a liberdade de consciência. Ele era ariano e negava que Deus e Jesus eram uma só substância, mas também era seu filho, como todos nós. Acho que é legal falar aqui, ó, a nota, né? Isso. Arianismo é a doutrina liderada pelo sacerdote e bispo Ário que afirma ser o Cristo uma de suas obras e criaturas de Deus e não considerava as três pessoas da Trindade como iguais, Pai, Filho e Espírito Santo. Ário foi condenado e excomungado do primeiro concílio realizado em 325 em Nicéia, especificamente em função do arianismo. Não podia discordar, né? Discordava, era excomungado.
né? Sim. É isso que determina o dogma, né? Inquestionável, você não pode questionar, não pode, né, pensar a respeito, porque é um dogma, né? Deve ser aceito. Uhum. Segundo o pesquisador Michel Wright, Newton seguiu seu método de sempre. Estudou as provas documentais, analisou-as e depois tirou suas próprias conclusões, que juntas o levaram a acreditar que o trinitarianismo era uma mentira deliberada e proposital, perpetrada através dos séculos no interesse próprio de uma série de pontífices. 55, Wright, Michel Isaac Newton, O Último Feiticeiro, tradução de Maria Beatriz Medina. Esses livros aqui devem ser bem legal. Olha, entrou até o feiticeiro, como feiticeiro, né? Uhum. Newton não estava sozinho. Com seu esforço para libertar a ciência dos dogmas e da autoridade, a filosofia experimental encontrava êxito na física e havia motivação para encontrar o mesmo sucesso nas demais áreas do saber. Até mesmo no entendimento do próprio homem e da sociedade, em temas como moral, educação, governo, sociedade e outros. Muito bom. Legal. Algum comentário? Acho que não. O homem em estado de guerra. No entanto, desde o início da ciência, uma grande lacuna do conhecimento se mantinha, pois se a física conquistava, passo a passo, uma excelência em seus conhecimentos, a metafísica, a moral e as ciências sociais apenas tateavam. O espiritualismo racional enfrentaria grande resistência para se estabelecer. Inspirados pelos exemplos de Galileu e Descartes, diversos pensadores criaram sistemas filosóficos para explicar não só as questões físicas, como também metafísicas ou da filosofia primeira. Para Malebranche, Deus quis que as diversas vibrações do cérebro fossem seguidas sempre por diversos pensamentos do espírito a ele unido. E é esta vontade constante e eficaz do Criador que constitui a união das duas substâncias. Podemos considerar, para um espiritualista racional como Newton, a necessidade de estabelecer hipóteses fundamentais, como a existência de Deus para explicar a inteligência universal de tudo o que existe e de um meio material para a comunicação entre a vontade e o corpo animal. Mas como avançar além disso? Com qual observação Malebranche registrou tal movimento do cérebro, além de identificar os pensamentos do espírito para constatar que são simultâneos? E o que seria ainda mais complexo? Por qual evidência pode constatar a vontade de Deus como sendo o elo de união entre o espírito e o corpo? Em verdade, todas as suas conjecturas são gratuitas e diferente dos escolásticos, que tinham as escrituras como base comum de suas controvérsias. A descrição de Malebranche pode ser colocada ao lado de inúmeros outros sistemas criados por filósofos, sem que haja meio algum de considerar qual seja verdadeiro. Spinoza, por exemplo, na proporção 14 de sua Ética, afirma que, além de Deus, não pode existir nem ser concebida nenhuma substância. Nota 56, Spinoza, Benedictus de Ética, tradução de Tomás Tadeu, Belo Horizonte, Autêntica Editora, 2019.
O homem não pode ser um ente em si, uma substância que pensa. Portanto, seríamos apenas um modo de atributo divino. É o panteísmo ou monismo absoluto. A partir desta proposição, toda a sua extensa obra é deduzida. Para o espiritualista, o materialismo é absurdo pela suposição de um acaso como causa de todas as coisas. Mas se Deus é necessário, é ainda mais ilógica e contraditória para qualquer espiritualista a tese de um Deus solitário, criando um teatro eterno para a audiência de si mesmo. Mesmo assim, não se pode provar que ele está certo, nem que está errado, pois nenhuma teoria pode ser provada objetivamente. Thomas Hobbes, 1588 a 1779, foi um filósofo inglês, nascido em meio ao absolutismo e grande medo das invasões bárbaras na Inglaterra. Conheceu pessoalmente Galileu e Descartes e estava entusiasmado com as possibilidades da nova ciência. Vendo os dois cientistas que se dedicavam à física, decidiu aplicar o mesmo método para descobrir as leis naturais que regem o homem. Sua grande ideia é a de que o objeto da ciência são os corpos e seus movimentos, sendo esses os fatos que podem ser examinados. Todos os nossos movimentos corporais seriam provocados por causas externas, assemelhando-nos a robôs. Os dois únicos sentimentos animais seriam o prazer e a dor. Bem e mal, desse modo, seriam relativos, pois tomamos como sendo o bem tudo o que desejamos e podemos conquistar, e o mal estaria no inverso, sendo tudo aquilo que nos impede de realizar nossos desejos. O sucesso contínuo na obtenção daquelas coisas que de tempos em tempos os homens desejam, quer dizer, o prosperar constante, é aquilo a que os homens chamam felicidade. Não existe uma perpétua tranquilidade de espírito enquanto aqui vivemos, porque a própria vida não passa de movimento. Hobbes, 2008. Esses movimentos também seriam mecânicos, pois para ele, todo homem é desejoso do que é bom para ele e foge do que é mal. E isso ele faz por um certo impulso da natureza, com tanta certeza como a pedra cai. 57, Hobbes toma do cidadão, São Paulo, Martins Fontes, 1998. E como todos os homens desejam tudo à sua volta e têm um direito natural a tudo à sua volta, entram em conflito com outros homens, vivendo num estado de guerra permanente. Por isso, estabelecem um contrato, abrindo mão dos seus direitos voluntariamente, para promover um convívio pacífico e não morrer. Na moral de Hobbes, então, a única virtude está em obedecer às leis do Estado, que definem o que é certo e errado. A liberdade, para o filósofo inglês, é muito diferente daquela proposta por Rousseau, Pestalozzi e Rivaio. Para estes, a liberdade é a base da autonomia, como despertar dos potenciais da alma. Também não é a de Agostinho, para o qual querer ser livre é afastar-se de Deus e agir em nome do diabo. Em Leviatã, liberdade significa ausência de oposição. Homem livre é aquele que, naquelas coisas que, graças à sua vontade e engenho, é capaz de fazer, não é impedido de fazer o que tem vontade de fazer. Hobbes, 2008. Já para os súditos, liberdade está apenas nas coisas que o soberano deixou de lado, como
comprar e vender, escolher a sua residência, a sua alimentação, a sua profissão, instruir seus filhos e coisas semelhantes. Liberdade e poder estão unidos. É a lei do mais forte e do mais esperto. Aos simples, cabem obedecerem ou serem castigados se não o fizerem. Quando consideradas meio de se conquistar felicidade, as ideias de autonomia, que pressupõem gradual conquista da plena igualdade social, e a liberdade pelo poder, segundo Hobbes, são absolutamente incompatíveis, constituindo visões de mundo inconciliáveis. Com relação à metafísica e religião, Hobbes apenas repete as ideias de salvação pela graça divina e a moral pela obediência, mediante castigo e recompensa, descartando qualquer hipótese de livre-arbítrio ou autonomia. Tudo o que é necessário à salvação está contido em duas virtudes: fé em Cristo e obediência às leis. A última delas, se fosse perfeita, seria suficiente para nós. Obediência às leis, né? Mas porque somos todos culpados de desobediência à lei de Deus, não apenas originalmente em Adão, mas também atualmente por nossas próprias transgressões, exige-se agora não só obediência para o resto da nossa vida, mas também uma remissão dos pecados dos tempos passados, remissão essa que é a recompensa de nossa fé em Cristo. Que nada mais se exige necessariamente para a salvação é algo que fica evidente pelo seguinte, que o reino de Deus só está fechado aos pecadores, isto é, aos desobedientes ou transgressores da lei, e não àqueles que se arrependem e creem em todos os artigos da fé cristã necessários à salvação. Mas Hobbes tem convicção na soberania dos monarcas e na absoluta obediência dos súditos, diferindo dos debatedores eclesiásticos. Ele vai negar o direito de soberania do Papa, limitando seu poder ao seu território. Também vai eliminar a ideia de inferno, considerando uma figura para a destruição, pois em seu sistema os condenados terão restituído seus corpos no juízo final e morrerão eternamente. Para os réprobos, permanece para depois da ressurreição uma segunda e eterna morte. E até lá, apenas um período de castigo e tormentos, que para ele seria o verdadeiro significado de purgatório, negando a interpretação católica. Acabando com o inferno pela segunda morte, Hobbes acredita tirar o medo como instrumento de dominação das mãos dos eclesiásticos, para que fique centralizado na mão do soberano. Quanto aos espíritos e aspirações, ou mesmo anjos, Hobbes considera que nada que não possua substância ou possa ser medido existe, sendo apenas metáforas nas escrituras. Não são mais do que aparições sobrenaturais da imaginação, suscitadas pela intervenção especial e extraordinária de Deus. Hobbes, 2008. Também não existe qualquer tipo de mundo espiritual, só o mundo presente, que será destruído por Deus pelo fogo, e o mundo vindouro, depois do juízo final. O mundo presente é o de medo, sofrimento, guerra. Sua paz provisória requer renúncia e submissão da quase totalidade dos homens. A vida confortável e regada pela satisfação de todos os seus desejos está reservada ao monarca, em sua maior amplitude, e pelos poderosos, na medida de sua força.
Nada vai mudar até que Deus destrua esse mundo para criar outro. Hobbes foi acusado pela Igreja de Roma de ser ateu e materialista, e não se poderia esperar outra coisa de quem a chamava antro de bacanais. Mas ele era um cristão e adorava as escrituras como fonte de verdade, apesar de suas ideias adotadas. Adotava as escrituras como fonte de verdade, apesar de suas ideias se tornarem as bases conceituais da visão materialista da sociedade atual, retirando suas fundamentações teológicas, sendo precursor de sua filosofia política, social e também psicológica. Então, isso, a base está aí, está em Hobbes. Está em Hobbes, que perdura hoje, né? Certo. Porque até hoje as pessoas acham que a gente vive em guerra, em sofrimento, em medo, né? Ai, a vida é uma luta, né? A pessoa me persegue. Até conquistar uma vida melhor, né? Que é depois da morte, ou uma vida melhor, ou sim. Né? A morte, ou só Deus. Hobbes, né? Sim, só Jesus é escolhido, só Deus que sabe, só, né? Então, o Hobbes trouxe uma filosofia nova, é isso? É, materialista, né? Ele foi acusado, ele foi contra a igreja, sim. E materialista. Perdi onde eu parei. Aqui, achei. No entanto... Hobbes é contemporâneo do Descartes, né? 1588 a 1670. É mais ou menos como Descartes. Bom, enfim, vamos lá. Então, mas ele era contrário, a ideia dele era contrária de Descartes, Oposto, né? Oposto. Sim, na mesma época. Mas é na mesma época. Tá. No entanto, Hobbes, né, partiu das mesmas fontes e do mesmo ponto de vista das relações entre o homem e Deus pela necessidade da graça, sua condição como pecador e a necessidade da obediência, o aprendizado por castigo e recompensa. Sua teoria tem as mesmas consequências heterônomas do pensamento de Agostinho e Lutero. As visões da vida humana nesse mundo da igreja e do materialismo são próximas, o que é bastante revelador, pois, tanto para aceitar os dogmas da igreja, quanto para acolher a negação dogmática do espiritualismo, é preciso ter fé cega. Legal. Eu acho que cabe até a gente anotar lá para fazer uma releitura disso para o nosso trabalhinho lá do livro, porque eu acho que isso tem a ver aqui... com o que nós discutimos ontem, né? Ele está dando as bases aqui. Essa conclusão aqui do item ficou muito legal, né? Porque o materialismo também é dogmático, né? Sim. Quando nega, simplesmente nega, né? Uhum. Sim. E é dogmático até hoje. Sim, sim. É interessante. Nesse sentido, né? Nesse sentido de... Nós estamos falando de espiritualismo, espiritismo, e aí, quando eu comentei, eu falei do espiritualismo racional, que virá depois, porque, veja, até aqui, ele fala negação dogmática do espiritualismo. Uhum. Nada a ver com o espiritualismo racional. Não. Não, o espiritualismo aí é da igreja, né? Que considera isso. Interessante pensar, né? Que o próprio Galileu, se ele tivesse sido contemporâneo do espiritismo, provavelmente ele teria negado o espiritismo, pelo que a gente viu aqui, porque ele era positivista, né? Pelo que se disse dele aqui, ele buscava as respostas matemáticas, né? Na demonstração. Então, talvez, se ele não pudesse provar, ver, né, um espírito e tatear um espírito, ele negasse isso, né? Ou, quem sabe, ele pudesse ter, né?
A observação dele era pelos sentidos somente, Sim. né? Que ele defendia. Sim. Legal. Eu acho que dá para parar por aqui, né? Senão o próximo vai ficar... Interessantíssimo. Uhum. Se bem que o próximo é curtinho, né? Quer que eu faça a leitura rapidinho desse aqui? Aí a gente termina? Acho que dá para fazer, para terminar. Curtinho. O mal-estar na civilização. Como vimos, desconsiderando toda a sua fundamentação teológica, o pensamento de Hobbes está muito próximo das convicções materialistas, capitalistas e consumistas da atualidade. Olha que interessante, né? Os dogmas bíblicos foram se desgastando no embate com a razão. No entanto, os preconceitos e meios de submissão do sistema heterônomo pelos quais as grandes massas populares eram controladas se preservam para o benefício de uma minoria. Freud é um exemplo moderno disso. Influente pensador dos últimos 2 séculos, escreveu um marcante texto em 1929, antes da Segunda Guerra Mundial, O Mal-Estar na Civilização. Foi nesse artigo que o pai da psicanálise desenvolveu sua visão do homem e sua relação com a sociedade, e ele não foi nada otimista ao escrevê-lo. Retomando a célebre frase de Hobbes, Homo homini lupus, o homem é o lobo do homem, Freud identificava a agressividade como condição natural e instintiva. Para ele, toda civilização tende a se erigir sobre a coerção e a renúncia ao instinto. Acho que se tem de levar em conta o fato de estarem presentes em todos os homens tendências destrutivas e, portanto, antissociais e anticulturais. Há uma tensão constante numa sociedade que está à beira de uma crise catastrófica, pensa Freud. Em Futuro de uma Ilusão, texto de 1927, pouco anterior ao mal-estar na civilização, o psicanalista define a civilização como uma constante luta contra o instinto, presente em todos os indivíduos, de assassinato, canibalismo e incesto. Segundo ele, a ideia de pensadores como Rousseau, que acreditavam ser possível criar uma sociedade futura justa e harmônica, não passava de um sonho impossível. Segundo o psicanalista, repetindo os preconceitos da tradição, a grande massa da população mundial é preguiçosa, ignorante, indisciplinada e, se não for contida, jamais conseguirá resistir aos seus impulsos assassinos. É tão impossível passar sem o controle da massa por uma minoria quanto dispensar a coerção no trabalho da civilização, já que as massas são preguiçosas e pouco inteligentes, não têm amor à renúncia instintual e não podem ser convencidas pelo argumento de sua inevitabilidade. Os indivíduos que as compõem apoiam-se uns aos outros em dar rédea livre à sua indisciplina. Só através da influência de indivíduos que possam fornecer um exemplo e a quem reconheçam como líderes, as massas podem ser induzidas a efetuar o trabalho e a suportar as renúncias de que a existência depende. A discriminação com as massas estendia-se a todos os negros e mulheres. Pode parecer absurdo, mas no século XIX, um eminente cientista alemão, Karl Vogt, sentia-se à vontade para escrever. A criança negra não é inferior à branca no que diz respeito às faculdades intelectuais, mas logo que os jovens negros atingem o período fatal da puberdade, assiste-se à projeção da face, um fenômeno idêntico ao que ocorre nos macacos. Doravante, as faculdades intelectuais permanecem estacionárias e o indivíduo, tal como toda raça, torna-se incapaz de qualquer progresso. Que absurdo. Então ele finaliza o ataque de sua metralhadora racista, atacando também as mulheres e idosos. Do ponto de vista intelectual, o negro adulto assemelha-se simultaneamente à criança, à mulher e aos velhos das raças brancas. Ao reproduzir essa situação de Vogt no livro A Sociedade Pura, André Pichot afirmou: não se trata de afirmações de extremistas políticos nem de racistas militantes, mas de cientistas eminentes. Vogt era um liberal. Explica. Já pensou? Cientistas eminentes. Se eles tivessem entendido
Pestalozzi, né? Depois um pouquinho lá de Kardec. Mas eles divergiam, né? Sim. Tudo isso aqui é o materialismo atual, né? Sim. O materialismo como é hoje, né? Então isso aqui também é material pra gente. E provavelmente esse próximo aqui, a gente pode tentar ler de forma independente, né? Sim. Talvez dê base aqui. Depois estuda aqui junto. Nossa, grande. Maravilha, então, gente. Legal, gente. Muito bom, muito bom. Legal. Fiquem com Deus e até mais tarde que eles forem estudar. Até, Miriam, mais tarde. Tchau, Ariane, Paulo. Um abraço, gente. Mari, tchau. Miriam, muito obrigada, viu? Tchau, Paulo. Obrigada a você. Tchau, tchau.